E aí, senhor? E aí? senhor. Oi, tudo bom? E aí, bro? Buongiorno, senhor. Buongiorno. Buongiorno, italiano? Buenos dias. Significa bom dia em italiano, senhor. Good Não, morning. Como é que é mais? Good morning, teacher. Bonjour. Mais algum? francês. Vous parlez français? Bom dia, senhor. Bom dia. Tudo bom? Hallo? Bom dia, senhor. Alemão? Bom dia. Ô, senhor, Oi. o que acontece se eu te falar que o filho de uma amiga da minha mãe avacalhou a segunda filha do meu trabalho? Como assim? Ela riscou nele. Com caneta. Riscou? É pequeno. Ah, Tinha ela é aquele de pequena. caneta. Os dos canetas. Para mim, vocês também são pequenos. de geografia, alguém sabe dizer? Não, tá menor que eu. Ele tem 3 anos. Daí complica. Professor, os temas eu já te mandei. Eu posso mostrar meu planeta? Pode. Por enquanto a gente tá esperando, tá? Só uma coisa, tá? Coloquem o nome no chat, tá? O nome de Já vocês. coloquei, senhor. Posso se apresentar? Ô, senhor, A gente não vai fazer te fiz 3 apresentar, tá? folhas. Mas se tu quiser mostrar agora, enquanto a gente ainda tá esperando os colegas, pode mostrar. tu já mandou o seu texto para poder mandar os trabalhos pelo teu e-mail? Como é que é? Tem que entregar os trabalhos pelo teu e-mail, né? Pode ser pelo e-mail, pode ser pro WhatsApp. Olha, senhor. Tá, então dá pra mandar os trabalhos pelo teu WhatsApp? Olha. Pode ser? Tá. Tô vendo? Hã? Bah, Ô, senhor, eu vou te mandar meu Conheça o eletromagneton. nossa. Ô, Tem de senhor, tecnologia. Ele tem Senhor. um sol artificial que é mantido por hélio e hidrogênio roubado de outras estrelas. Ô, senhor, eu não fiz o desenho do meu planeta, mas ele é por metal e minério de alto valor comercial. Só pensa em dinheiro. Bah. O valor comercial também depende da sociedade, né, que a gente tá falando. Ô, senhor, eu fiz 13 linhas e 3 folhas de trabalho. Dá? Ô, senhor, o meu planeta é um androide, o segundo planeta que tem habitação. Androide? Composto por hidrogênio, atmosfera. Tem até 12 horas de rotação. 12 O meu tem horas? 56 horas. O meu tem 20 horas. O meu tem 56 horas. E o meu de tem rotação. 1048 dias. Pra virar um ano. O Tá meu- bom eu de acho que dia, o meu né? é 500. Peraí, senhor, deixa eu ver quantos dias que o meu tem pra virar um O meu é ano. 200 dias. O meu tem 2 sábados. 55 horas de translação e 400 dias. É bom. Então vocês são muito adiantados, então. Meu planeta tem 13 Eu acho que isso não é adiantado. É que é só pra semana que vem, né? Essas atividades são pra vocês fazerem na semana que vem. Ah, tá de brincadeira, senhor. Ah, senhor, tu falou que era pra fazer pra hoje. Não falei que era pra hoje, não. Falou sim. Falou, Falou. sim. Falei que era pra dia 30. Não falou, Não, tu senhor. falou que era pra Não, hoje. tu falou que era pra hoje. Tu falou que era falou- pra hoje, senhor. Tu falou sim, senhor. Admita. É. O senhor falou que era pra dia 30. Vocês Pior que falou mesmo. Não, ele falou que era pra hoje. Ele falou que era pra hoje. Não, tá? eu não Tentaram preciso pegar nem meu falar, pelo menos a gente já fez antes, ó. Vocês querem me ganhar no Não quero cansaço, nem né? saber. Ele falou que era pra hoje. Aham. Tô vendo, não quero nem saber. Falou que era Uma pra mentira hoje. repetida várias vezes não é uma verdade. Ai, já fiz. Agora a gente não precisa se preocupar, que daí quando chegar o dia pra gente, o professor corrigir, a gente já tá feito. É. E você. senhor. E tinha mais partes, né, no trabalho, não era só isso. Ô, senhor, não é que tu falou que era pra dia Até já te 30? enviei, senhor.
Ô, Sor, O planeta que eu escolhi foi Netuno. botou algumas Aí, coisas. gente, vamos falar um de cada vez, tá? Acrescentou mais algumas coisas. Eu escolhi Júpiter. Eu escolhi Netuno. Escolhi Marte. Por isso aqui. Sor, eu queria escolher. O Arthur escolheu a Terra. Eu queria escolher a Terra também, mas tu falou que não podia. A Terra não podia, porque a Terra a gente já vai estudar, né? É. Ó, Sor, a kunai que eu fiz. Tu fez outra, Kunai? É. Ó, eu tô aqui com a Kunai também, que eu ganhei. Ah, o senhor também assistiu Estrela Naruto. Ninja. Ah, o senhor Dragon Ball é melhor, né? Kunai, Estrelas Ninjas. Tô com 3 aqui. E os dois são bons, ó. Katana. Por mim, os dois Aqui, são e minha bons. katana. Eu identifico Ó, pra não por ficar. mim, os dois O são Naruto bons. tem uns 3.000 Já episódios. colocaram o nome na chamada? Olha, Vamos Sor, lá. por mim, os dois são bons. É, os dois são bons. São focos diferentes, são histórias Olha diferentes. só. Olha aqui, Sor. Prefiro Dragon Nossa. Ball e Sonic. Tamo junto. Na camisa do cara está dizendo que eu quero pegar Eu quero ver 1900, se sei lá, segunda você acredita temporada do Sonic agora. Vocês são muito fã? Eu prefiro Dragon Ball, Ah, o clássico. senhor Dragon... Recentemente eu vi o antigão lá de 1986, a lenda de Shenlong. Ah, o Nossa, clássico é muito muito bom. Eu prefiro o clássico também. Goku pequeno. Olha só, cara. Eu acho mais legal. Vamos lá, então, pra aula. A gente vê ele crescendo, vendo encontrando a Titi. A única parte que eu não vi foi ele matando a Pepe. Vocês viram o filme do Goku, que ele vira Deus lá, pra tentar derrotar o Bills? Ah, esse é um filme que todo mundo pode ver. Ô, Igor, pesquisa lá no YouTube, Batalha dos Deuses, Dragon Ball Z, Batalha dos Deuses. É isso que tem que escrever, tu vai achar. Eu vi também. Eu vi, é muito bom, eu vi na TV, eu vi no celular, eu vi no notebook, é muito bom. Eu vi até na TV do minha mãe no YouTube. É bom, né? Batalha do Broly. Tá. Tem 27 pessoas, então. 26 pessoas na conversa. Então acho que dá pra ir começando, né? Eu perdi Capitão América. Não, Capitão América não. Pantera Negra. Eu tenho DVD, você tem que achar. Olha lá, pessoal. Meu trabalho, né? Eu fiz assim, ó. Vamos falar dos trabalhos, então? Pode falar. Olha, eu fiz que nem o do de ciências, mas Olha só. Todos já colocaram o nome na chamada ali? Já, eu Sor. acho que os outros planetas não tem Eu vou no banheiro e já volto. núcleo, manto e próximo. Olha só, para quem tinha dúvidas do trabalho, tá? Ó, eu coloquei aqui no roteirinho, tá? Então, são duas partes, né? Os planetas do Sistema Solar é uma parte, tá? Vocês vão ter que escolher um planeta do Sistema Solar, menos a Terra, né? Pode ser Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. E pesquisar sobre eles, tá? Pesquisar as seguintes características, tá? Composição, né? Do que ele é feito, se ele é sólido ou gasoso, tá? Atmosfera, se ele tem ou não tem atmosfera, do que é feita essa atmosfera, tá? O tamanho. E daí, para ficar mais fácil o tamanho, a gente pode comparar com o tamanho da Terra, né? Que às vezes vai vir um número muito grande. Haveriam Né? 1.000 terras dentro de Júpiter. É, por exemplo. Tá? Boa, bom exemplo. Temperatura. Não é exemplo, é realidade. É mesmo? Sim, Sor. Mas ilustrou bem. Netuno tem 24.622 quilômetros de raio. Ah, é muita coisa. Muita coisa. Google ajuda muito. Até me esqueci o tamanho de Júpiter. Mas é um gigante gasoso ou planeta joviano? Mano, tu falou que é maior que 1.000 terras. Que cabe 1.000 Vocês terras. estão sabendo muito. Professor, o Eu sei, mas é meu, que eu escrevi o diâmetro também. sobre Marte, né? Tem a temperatura, Uhum. 90 graus. Que 90 graus? Como é que se fala quando tá no espaço? Temperatura de um planeta? Temperatura é a unidade de medida, né? Então, é a gente que adota, né? Depende do país, por exemplo, tem países que adotam Kelvin, a gente adota Celsius, né? A gente mede em graus Celsius. A temperatura de Netuno é
menos 201,15 graus. É muito frio. A temperatura de Bem Júpiter, frio. se eu não me engano, é 164 graus Celsius negativos. Uhum. Ah, meu, Mas olha só, eu tava pedindo a é temperatura, mais frio. né? A temperatura superficial e a temperatura interna, né? A interna Professor, é... não se sabe a temperatura interna de Júpiter. Doutor, a temperatura interna de Netuno é 0,290 graus. Tá, essas coisas vocês vão tudo me mandar, tá? Então, eles possuem satélites naturais? Professor, já Eles te têm mandei. luas, esses planetas? Não tem 10 luas. Eles têm a rotação, né? Qual é o tempo de rotação desse planeta? Daí a gente pode comparar com a Terra também para facilitar, né? Qual é a translação desse planeta? Senhor, Né? o tempo de Quanto rotação dura de a volta Netuno ao é redor do Sol? 0,67 dias. Uhum. Não demora nem um dia para isso. Já o de translação é 164,79 anos. Netuno é muito, mas muito demorado para virar o ano. Ele deve ter uma órbita muito maior, né? Tem planetas também que giram muito mais rápido, né? Ele possui água sólida, líquida ou vapor? Netuno possui... Peraí que eu vou ver aqui agora. Netuno tem água, sim. Ele é composto de água, amônia e metano. E daí é para vocês fazerem um desenho desse planeta, tá? Eu fiz uma bola Essa é a azul. primeira parte. E a segunda parte consiste em vocês criarem o planeta de vocês. Senhor, E aqui, ó, daí- a bola azul que eu falei. Uhum. Sim, bem assim, bem azulão. Eu dei um máximo para ficar mal perfeitinho. Até o gorila e a papelha tudo. Ah, o do Diego ali também, tô vendo. E daí, pessoal, é para vocês criarem o planeta de vocês. Estão tão curiosos e curiosas com relação a essa questão. Então, vocês criem esse planeta, tá? Usando essas características, tá? Respeitando uma lógica, tá? Senhor, eu posso falar a Composição composição de do meu atmosfera, de planeta? tamanho. Eu posso falar a composição do meu planeta? Pode falar depois, tá? Só deixa eu acabar de falar aqui. Se ele é habitado, né? Que tipo de vida tem, animal, vegetal, como essas criaturas vivem, se alimentam, respiram, se existem criaturas lá, e um desenho desse planeta, tá? E daí, ó, faça pesquisas com uso de internet, de livros, tá? De sites, de documentários, tem bastante coisa para comparar, mas cuidado com as fontes, tá? Daí vocês podem entregar em formato de texto ou de tópicos, tá? Essas informações. As respostas devem ser bem completas, tá? Pode incluir imagens também, se vocês tiverem imagens, tá? E é para ser entregue ou via meio digital, né? Por e-mail, digitado, ou também feito no caderno, desenhado e tal, tirando uma foto. Daí pode mandar pelo e-mail e pelo WhatsApp, tá? E ali, ó, como eu tinha falado, data de entrega 30 de julho. Mas, como vai ser para a semana inteira, então vai ficar mais, tá? Vai ficar um pouquinho mais. A semana acaba 31, tá? Acabei me confundindo ali na data, então acredito que até o dia 1º, dia 2 de agosto, dá para fazer também, mandar, tá? O que tu ia falar, João? A composição do meu próprio planeta. Como é que é? Composição. Metal sólido, madeira de carvalho e minério de alto valor comercial. Eu só penso em dinheiro. O valor comercial é definido por quem nesse teu planeta, hein? Por ninguém. É pelo peso Quem é que do diz que minério. alguma coisa tem um valor comercial? Por exemplo, dinheiro. Dinheiro é papel, né? Não é? É um papel que tem um desenho dentro dele. É um papel que tem um desenho. Mas quem é que diz qual é o valor comercial disso? Acho que é só por causa de um papel diferente. Por exemplo, por que esse papel aqui não tem um valor comercial? Ou por que, sei lá, A kunai não tem valor comercial. esse arame aqui tem menos valor que ouro? Muito Quem menos. define isso? Acho que quanto mais raro, mais
caro na venda desse minério. Pode ser. A raridade, né? A disponibilidade, a escassez, as propriedades, né? Se ele é um bom O que a gente condutor, se ele é considera ser raro, né, senhor? É, Uhum. Mas é o que define mesmo a sociedade, né? Como a sociedade usa isso, né? a atmosfera do meu planeta, normal. Tamanho, muito maior que o Sol. Uhum. Tá, vamos lá então para a aula de hoje. Ô, senhor, eu fiz 2 planetas. Um eu inventei e outro eu fiz sobre Marte, tá? Tá, mas era assim que tinha que fazer, certo? Tá. Vamos lá então, a aula de hoje a gente vai falar também sobre a atmosfera, tá? Só que a atmosfera da Terra, beleza? Semana passada a gente falou um pouquinho sobre a energia, né? A energia na superfície da Terra, de onde ela vem, né? Que a nossa principal fonte de energia é o Sol, certo? Então vamos ver aqui. A atmosfera, galera. Primeira coisa, a atmosfera é o quê, né? Essa camada gasosa que encobre o nosso planeta, tá? Certo? É uma camada de gases, tá? O ar que a gente respira, ele é nada mais, nada menos que uma mistura de gases, tá? Então, a gente não consegue enxergar, beleza? Mas a gente tá respirando uma camada de gases, tá? Esses gases são compostos por diversos tipos de gases. Por exemplo, vocês pensando assim, vocês acham que, por exemplo, a gente olhando para a água, olhando para os peixes assim, os peixes estão ali na água e eles estão nadando, né? Vocês acham que eles percebem a água, que eles estão nadando na água? Eu acho que senhor, sim, senhor. eu acho que sim, porque o peixe, né? O olho dele, ele olha tudo, mesmo se for de longe ou perto dele, ele consegue sentir a presença do outro peixe e a presença da água também, né? Uhum. Eles têm, dependendo da espécie, eles têm alguns tipos de sensores, né? Mas por que a gente não consegue perceber a atmosfera? A gente não consegue perceber o ar? A gente sente vento, a gente sente cheiros às vezes, mas muitas vezes a gente não enxerga, né, a atmosfera. Então muitas vezes a gente acaba não percebendo que ela existe, né? Essa camada de gases que cobre a Terra. Ô, Sora, dá pra perceber que a Terra tem atmosfera quando tu vai pro espaço. Por causa que, tipo, tu tá subindo retão, mais reto que o palito de meu lápis. Mais reto que o meu lápis. Aí, do nada, tu começa a virar. Por causa que nós estamos se movendo, né, João? E também por causa que a atmosfera fica puxando. Eu não lembro pra que eu vi isso. Eu sei que não foi na internet. Uhum. Então a atmosfera é isso, galera. É essa camada de gases, tá? Que fica em volta da Terra, tá? A Terra tem várias camadas. Camadas internas, né? O manto, o núcleo, tá? A crosta. E camadas externas, tá? E essa camada de gases, ela é muito importante para nós, tá? Para nossa vida, para nossa sobrevivência. A composição dessa camada, então, pessoal, ela é composta de diversos gases, tá? Com ar seco, a gente tem ali, considerando só o ar seco, tá? Sem o vapor da água, a gente tem o principal gás que compõe a nossa atmosfera, é o nitrogênio, tá? 78% da nossa atmosfera é nitrogênio, tá? Depois vem o oxigênio, 21%, e depois outros gases, né? Argônio, neônio, hélio, daí vem uma infinidade, assim, de gases, xenônio, metano, tá? Diversos gases também que estão compondo a atmosfera, só que em proporções menores, tá? Daí a gente tem gases que variam, dependendo de onde a gente está, certo? De qual local a gente está, eles variam. Por exemplo, o vapor da água. Ele varia entre 0 e 4%, dependendo de onde a gente está, dependendo como é que está o dia, tá? Dióxido de carbono também, ele é um gás variável, depende muito de onde a gente está. Tem uma indústria, se tem alguma atividade econômica, ali se tem uma grande cidade, ele vai aumentar A ou camada de diminuir essa ozônio é proporção. variável
por causa Uma que ela não pergunta. está em todos os lugares, Uma né? pergunta. Uhum. A Peraí, nossa um de cada galáxia, vez. o Sol fica no meio da galáxia. Só Então, ficar no meio da via por exemplo, do sistema solar. o gira em torno do Sol tem outros planetas também que giram? Senhor, desculpa falar isso, mas o Sol ele não fica no meio do planeta, no meio do universo. Ele fica variando tipo, de um lado para o outro. Por exemplo, Ele fica aqui, ó, girando em torno do centro da nossa galáxia, né? Que é a Via Láctea. O Sol também está ali girando na Via Láctea. O Sol está no centro do nosso sistema solar. Tá? Senhor, É só imagina que isso aqui é o nosso uma universo. confusão. Imagina que isso aqui é o nosso universo. Aí o Sol ele não fica aqui no meio girando. Ele acompanha os planetas. Ele fica uma hora ele tá para cá, outra hora ele tá para cá. Como se fosse uma fila. Mas o que tu ia falar? Qual era a dúvida? Vai ser uma coisa. Quem é que queria perguntar? Eu Professor, Pode falar. Essa atividade dos planetas é a atividade do recesso escolar, né? Como é que é? Essa atividade dos planetas que tu deu é a atividade do recesso escolar, né? Sim, atividade do recesso. Tá. Para semana que vem. professor, Pode falar, Carlos. a camada de ozônio não está em todo lugar, né? Não tá em todo Isso lugar. tá variável. Uhum. Até A onde gente já vai ver sobre até isso. onde eu saiba, elas têm uns buracos, assim, por causa do Tem os vano. buracos. Exatamente. Vamos avançar então um pouquinho, tá? Vou mostrar para vocês. Professor, eu tenho uma dúvida aqui. Pode falar, tua dúvida. É verdade que os planetas que estão muito perto do Sol ficam muito quentes, os planetas que estão longe ficam congelados? Eu não tô conseguindo te ouvir direito só. Pode falar um pouquinho mais alto? Se os planetas que ficam perto do Sol sofrem muito de calor e os que ficam muito, muito longe do Sol ficam congelados? Sim, isso é verdade. É exatamente isso. Os que estão mais próximos do Sol, eles têm muito, muito calor. E os que estão mais afastados, eles não conseguem receber tanto calor, né? O Sol, ele é... A maior parte da massa do nosso sistema solar é o Sol, né? Então, ele... E a maior parte da energia da Terra também vem do Sol. Ô, senhor, eu sei que essa pergunta vai ser meio boba e idiota, mas será que existe vida no espaço, assim, em outras dimensões, galáxias? Admito. Vai que deve ter. Gente, olha só. Nenhuma pergunta é boba e idiota se vocês fizerem a pergunta de forma séria, tá? Se vocês não estiverem brincando. Nenhuma pergunta é idiota, tá? Vocês podem perguntar à vontade. Isso aí que você está mostrando é para copiar no caderno? Como é que é? Isso aí que eu estou mostrando é para copiar no caderno? Não. Ufa. Gente, muito possivelmente, as condições de vida que existem na Terra, né, os elementos que a gente está falando, eles têm em outros lugares também. Então é bem provável, né, que exista vida, né, talvez não da forma que a gente conhece em outros lugares. Por exemplo, quem está estudando aí Júpiter, Saturno, vai ver que tem algumas luas desses planetas que tem possibilidade de vida. Tem uma lua eu não sei se é Júpiter ou Saturno, que é uma lua, o nome é Europa, que batizaram ela, que é de água, né? É em Água Júpiter. congelada. É Júpiter? Dizem que tem vida marinha lá no interior dela. É, exatamente. Né? Ele é Estranha. que é uma lua muito grande, né? Mas é um planeta formado, um satélite formado por muita água, né? Então dizem que tem essa possibilidade de vida marinha, né? Embaixo de uma crosta de água congelada, né? É tipo uma bexiga da água? Da água. Não, é tipo uma camada de gelo e embaixo, né? Quanto mais
Dizem que dentro pode da... ter vida por causa que ela, mesmo não estando numa distância que nem a Terra para poder ter uma vida que nem aqui, por causa ela tendo essa água e esse gelo assim por volta, dizem que com o calor que ela consegue manter, pode ter uma vida marinha. Uhum. Isso tudo, né, pessoal, a gente tem que lembrar que é baseado na experiência que a gente tem na Terra, né? Atlântida. Por exemplo, existem espécies na Terra que vivem em temperaturas extremas, né, em condições de vida extremas, ou muito frio ou muito calor. Existem animais, existem organismos, seres que vivem, né? Tudo isso a gente está comparando com a vida na Terra, né? Mas a gente não sabe outros tipos de condições em outros planetas, né? Então, é muito diverso, mas provavelmente sim. Muito provavelmente sim. Quem tá entrando ali agora, nomezinho na chamada, tá? No chat. Tá, então voltando aqui para a Terra, né? Que primeira coisa para a gente entender, para a gente imaginar outro planeta, é entender a Terra, tá? Se a gente conseguir entender a Terra, talvez a gente consiga entender a vida em outros planetas ou como as coisas acontecem em outros planetas, né? Então, essa atmosfera, né, ela é composta por esses diversos gases aí que a gente está vendo, certo? E esses gases aí, galera, tá entrando mais gente agora. Coloquem o nome aí na chamada. Ô, Sor, Pode falar. o Carlos, né, ele falou que se existe vida, existe, né, em Júpiter, no centro, vida marinha. Então, será que Não é em Júpiter, é numa lua de Júpiter. numa lua de Júpiter, será que tem como um animal da Terra sobreviver lá? Depende. Pode ser que sim. Aquática, tipo a cidade perdida de Atlântida, deve viver ali. Mas Pode primeiro ser que sim, gente. Só tem que que essas saber uma coisa possibilidades primeiro. são enormes, né? Ô, senhor, tem que saber de uma coisa primeiro. Se tem ou não oxigênio. Tipo, o peixe é o animal que mais vive na água do mundo. Aposto que ele é o bicho que mais fica na água. Mas, de qualquer maneira, ele tem que sair para respirar. Uhum. E o que eu vou retornar essa pergunta então para vocês. O que faz com que a Terra tenha muito oxigênio? Tem essa muito não, né? 21%, que nem a gente está vendo, mas é o suficiente para a gente respirar, né? Para a gente fazer o nosso processo de respiração. Árvores e a natureza, Sor. Árvores são uma das coisas, né? E também o negócio lá do Árvores, plantas, Sor, flores, é possível e por várias causa que a outras gente coisas. tem um sistema, né? A vida na Terra gerou por causa do maioria calor da- que a água se mantém líquida, aí maioria que gera do nosso plantas e gera oxigênio. Tá Peraí, vamos falar virando, de cada vez. tá virando lixo, né? Porque com essa questão da poluição, daí a maioria do nosso oxigênio vai se indo, né? Uhum. Olha só, vocês falaram coisas muito importantes e muito interessantes, tá? A primeira delas que eu vou pontuar, tá? Nessa pergunta que eu joguei, assim, meio bombo para vocês é... árvores, né? Que vocês falaram, vegetais, né? O processo deles, Sor, fui eu que falei. Quer que eu eles repita? consomem, né? Exatamente. Muito bom. Eles consomem, né, o gás carbônico e transformam em oxigênio, né? Mas esses são um dos fatores, né? Existem outros que são os plânctons, pessoal. Sabe o plâncton lá do Bob Esponja? Não é Sim, aquele plâncton, não. Sim, É sim. mais ou menos aquele plâncton, tá? Ele fica na gorra dentro. Ele fica Eles na gorra fazem dentro. Também que é a fórmula do hambúrguer de Siri? Quer dizer que eles também que é a fórmula que é a cabeça do hambúrguer de Siri? Não, João. além É um disso- bichinho bem minúsculo. Que fica na Eu gorra sei. dentro do oceano. É uma Eu bactéria. sei. Além sei. disso, eles têm umas funções muito importantes, tá, pessoal? Para fornecimento de oxigênio para o planeta. Eles são, assim, ó, disparados os principais, tá? Fornecedores de oxigênio. Então, a Terra, a água, também emite muito oxigênio, tá? E daí, por isso que tem questões de cuidado, né, com o meio marinho, né? Essas alterações, né? A acidificação do meio marinho, a poluição também pode prejudicar a questão do nosso ar mesmo, do ar que a gente respira.
Então é bem complexo, tá? A Terra, como um todo, ela é um sistema complexo, né? Mas, tipo, anteriormente, nem sempre a atmosfera terrestre foi assim, tá, galera? Ela já foi composta por outros tipos de gases, outras concentrações, tá? Mas foi mudando até chegar ao que é hoje, tá? E as nossas formas de vida também foram se adaptando a isso, tá? Ô, Sora, já que tu tá falando, né, da nossa terra, da terra, né, eu queria comentar que 90% da nossa terra, da crosta, do manto e do núcleo, está sendo tirada, né, por causa dos mineradores que vão em busca de ouro, mas a maioria, se tu vê bem numa pesquisa, a maioria das pessoas não fazem isso para não prejudicar a nossa terra, né? Nosso meio de história. Não, na verdade, a maioria faz isso. Mas só que pouca gente não faz por causa do que acabou de fazer. É uma porcaria. Gente, quem é que faz isso? A maioria quem? Não, tipo, aqui tem muitos mineradores que só vão com a terra para procurar minérios. Aí pouca gente que é também minerador, eu não sei se demite ou se não fazem isso, se não mineram para não estragar o solo. Mas, Por pessoal, exemplo, Sora, a gente está vocês acham que uma pessoa de inglês, consegue minerar muito? Thunberg, ela protege o meio ambiente. E também, mas Sora, se passar vários dias, tipo, minerando para baixo ou procurando alguma caverna, vai que. Pessoal, a questão principal, antes da gente falar de que são pessoas e tal, são indústrias, né? Que tem grandes máquinas. Isso envolve comércio internacional, né? Mundial. Então a gente não dá para chegar assim e dizer que são determinada pessoa A ou B, porque às vezes as pessoas estão trabalhando, mas é um trabalho muito, muito difícil, muito sofrido, elas não estão ganhando quase nada. Muitas vezes é trabalho escravo, tá? Trabalho infantil. Crianças da idade de vocês que estão trabalhando com mineração, tá? Para retirar minérios e para fazer aparelhos, tá? Que nem celular, sei lá, computador, fio, tá? Por Então, é uma exemplo, questão a China muito mais tem complexa, iPhone né? de ouro, é tudo na Ásia, na China, por causa que a fabricação da Apple e dos iPhones são tudo lá na China. Eles têm obra de mão escrava. As crianças, tipo, elas produzem esses objetos. Sim, acontece bastante. Mundo afora, assim. Doutora, Na Malásia também. Só tem que tipo de minério que faz o nosso Só na celular poder mexer sem fazer alguma coisa? Ô, senhor, eu vi na Netflix uma série Peraí, gente, que eu não tô mostra conseguindo. crianças que trabalham escravamente. Que é a série Tales by Night, que o cara mostra um monte de criança que trabalha para fazer bailão de festa e alguns utensílios de cozinha, negócio que a gente usa diariamente. Crianças que são forçadas a trabalhar. Recebem muito pouco ou não recebem nada, por causa que às vezes erram a fazer alguma coisa e acabam não recebendo nada. Coloca no chat o nome dessa série pra gente, pra lembrar depois, pesquisar. Professora, por favor. como é que funciona o sistema digital do celular? Eu não sei exatamente, eu sei que eles extraem, né? Eles têm chips, circuitos e placas. Cada vez mais a tecnologia está melhorando, né? Nesse sentido, mas muitos desses metais são supercondutores, né? São resistentes à temperatura, então eles são extraídos em locais específicos, né? Onde tem isso. Todo o dispositivo que a gente pode mexer, sempre precisa de pegar qualquer coisa. Só o celular, tem um cristal líquido. Tem um tipo de cristal que quando sai do celular, não dá para colocar de volta e não dá mais para consertar. Aí tem que pôr no lixo e comprar outro. Ô, senhor, Essa é uma grande questão, né? Do lixo. às vezes Mas eu não culpo o Bill Gates também, né? Por causa que ele era dono da Apple, mas ele não tinha culpa que
que os celulares eram fabricados por crianças escravas. Ele não sabia, tipo, ele não sabia que tinha a fabricação dos celulares era na China. Gente, todos eles sabem, gente. E eles fazem isso para ficar mais barato ainda, para eles ganharem mais. Ou pra não trabalhar. Quanto mais barato for o produto, mais eles podem aumentar a margem de lucro deles. Então todas Não essas indústrias sabem. Bill Gates não trabalhar? Não, eu disse. Não disse não trabalhar. O João que disse. Ah, tá. O João que disse. É que, tipo, tem casos que eles botam criança pra trabalhar, ou pro trabalho ficar mais fácil, ou pra ficarem sem fazer nada. E todo o crédito ficar pra essa pessoa que não fez nada. Pensa, pessoal, qualquer tipo de celular, ou qualquer tipo de eletrônico, qualquer tipo de coisa que é fabricada, ela tem um custo, tá? Quanto mais tu conseguir baixar esse custo, maior vai ser o teu lucro, tá? A tua margem de lucro, em cima de um produto que tu vende. Então, eles usam desde trabalho escravo a tudo para baratear os custos, tá? Mas vamos voltar para a atmosfera, então. Tá. A gente já deu uma viajada legal aí, foi bem legal os assuntos que a gente comentou. Mas vamos voltar? Tá. Olha só, então. Então, a atmosfera é isso, pessoal. Essa camada de gases, né? Que tem uma maior concentração, ó. Conforme mais próximo do solo, né? Da superfície, tem uma maior concentração, né? De gases. Conforme a gente vai subindo, né? Nessa atmosfera, a concentração de gases fica menor, né? O ar vai ficando rarefeito, né? Que a gente chama, né? Quando vê, sei lá, no futebol, as pessoas indo jogar lá no Chile, né? Que sobe a Cordilheira dos Andes, o ar é mais rarefeito, né? As pessoas têm mais dificuldade de respirar, porque a concentração é menor, né? Desses gases, né? O ar é nada mais, nada menos que uma mistura de gases. E ele também flui, né? Ele também é um fluido, mas a gente não consegue observar esse fluido, certo? Professor, eu queria tirar uma dúvida com o senhor. Se tu for para algum país, né, que tem neve ou algumas montanhas altas, por exemplo, pegar o exemplo do Alasca, tu pode ver, né, que a montanha central, a mais alta de todas, tá coberta de neve, né? E se tu vê as duas da frente, não tem. Uhum. Por que será que isso acontece? Bom, eu acho que é porque a montanha central tá um pouco mais alta do que as outras, mas o que eu queria saber mesmo é porque, na verdade, pega um pouquinho só de neve nas outras, mas bem pouquinho. Uhum. Sim, tudo isso também é exatamente isso que tu falou, né? A altitude é um grande fator que vai mudando a temperatura, né? Mas por causa de quê? Por causa justamente do aquecimento solar, né? O Sol, ele aquece a Terra, mas ele aquece de baixo para cima. Ele vai aquecer ali, olha ali, que nem a gente estava vendo, né? Uma parte vai ser absorvida pela atmosfera, uma parte vai ser refletida pelas nuvens, uma parte dessa radiação vai ser refletida pelo solo, mas grande parte vai ir para a superfície, tá? E da superfície, ele vai aquecer a superfície e depois emitir esses raios novamente, tá? Em um comprimento de onda um pouco diferente, ondas mais largas, Sim. tá? Em aquecimento térmico, tá? Em radiação térmica. E esse calor vai subir. Então, se a gente olhar essa curva aqui, ó, aqui, nesse eixo, a gente tem a temperatura, tá? Quanto mais aqui para esse lado a gente vier, mais alta é a temperatura. Quanto mais para esse lado a gente vier aqui, mais baixa. Então a gente vê que tem uma tendência, né? De quanto mais a gente vai subindo na atmosfera, mais vai reduzindo essa temperatura. Que nem tá aqui na curva, ó. Ela vai reduzindo, tá? Tá um pouco Tava difícil de vendo olhar. uma reportagem esses dias, senhor, que os navios, né, a maioria deles soltam, como é que é, o óleo deles, né, no centro dos peixes, assim, no mar. E daí, quando tu vai para pescar algum peixe, a maioria já vem morto. É. Ou qualquer coisa.
São impactos, né, dessas atividades, né, das atividades humanas. Às vezes para trazer lá o celular que foi fabricado lá, né, naquelas fábricas, ou vários produtos, né, tem hoje em dia. A gente ainda tá falando sobre como é feito o celular, então a gente tá falando sobre o planeta, o sistema solar. O planeta, né, as duas coisas não estão separadas, né. Isso é uma coisa bem interessante na geografia, né, que a geografia também ela estuda as questões ambientais, né, o físico, o rio, o relevo, a montanha, o mineral, né, mas também estuda a relação humana, né, o comércio, a gente estuda tudo. Mas enfim, a atmosfera ali, né, que a gente está falando. Quanto mais vai subindo na atmosfera, existe uma tendência de ir reduzindo a temperatura, né, e daí esse é o caso que o Eduardo falou, né, da montanha mais alta lá ter mais neve. Mas vai chegar um momento em que o que acontece? A temperatura ela volta a aumentar, tá? Porque tem uma camada ali na Terra, na estratopausa ali, mais ou menos por aqui, em que a temperatura que vinha diminuindo lá de baixo, ela vai aumentar, tá? Porque tem uma concentração de gases aqui. A gente chama essa camada de ozônio, tá? Então, lá mais ou menos uns 50 quilômetros de altitude, tá? O Sol... Por que tá com um anúncio de protetor solar do lado? Ah, porque eles estão pagando. Não, brincadeira. Olha só. Vocês estão vendo a atmosfera aqui? Essa camada de gases aqui, certo? O Sol, como a gente tinha falado na semana passada e nas outras semanas, o Sol emite radiação em vários comprimentos de onda, tá? Ele emite vários tipos de radiação diferente. Ele emite raio gama, raio X, raio ultravioleta, luz visível, né, que são todas as cores que a gente enxerga. Essa luz visível, né, misturada, ela aparece como uma luz branca, né, às vezes amarela, dependendo do ângulo, às vezes vermelha. Em outros comprimentos de onda, né, ondas infravermelho, né. E tem uma especial, que são essas aqui ultravioletas, né, que são depois do espectro do violeta, em que o Sol está emitindo essa radiação, tá? E essa camada de ozônio, existe essa grande camada, essa grande barreira, que é a barreira do ozônio, tá? Que ela tá lá em altitude. Então, o que acontece? Esse ozônio, ele filtra uma parte dessa radiação ultravioleta, tá? Existem mais ou menos uns 3 tipos de radiação ultravioleta. UVA, UVB e UVC, certo? O UVC é esse aqui, ó, que eu tô mostrando. E ele está sendo totalmente filtrado pela camada de ozônio, ó. Nada dessa radiação ultravioleta passa. O UVB, ela é filtrada, boa parte, mas um pouquinho passa. Estão vendo? E a UVA, ela passa tudo, tá? Pessoal, o que é importante? Os raios ultravioletas, eles são biocidas, tá? Ou seja, eles matam o que é vivo. Vivo, vida, né? Sida, morte, tá? Que nem bactericida. Raios ultravioleta matam as coisas todas. Matam os organismos vivos, as células. Eles podem nos matar. Podem queimar os tecidos. Agora entendi por que tá o protetor solar ali, entendi agora. Professor, é por isso que quando a gente vai no espaço, tipo aquele filme lá do Guardiões da Galáxia 1, que o cara lá, ele dá proteção pra mulher e começa a meio que dar começa a aparecer ácido nele. Fica derretendo. Queimando. É, porque a Terra, ela também tem várias camadas que nos protegem desses raios, né? O raio X, o raio gama, boa parte dos raios ultravioletas, eles são muito nocivos. Daí também é por isso, né, que graças também a essa atmosfera que nos protege, que é possível ter vida, né, na Terra. Em outros planetas que têm outra composição de atmosfera, talvez a gente não tenha, né, essa proteção para viver. Então essa é uma questão bem importante, né. De novo, vida como a gente conhece na Terra, né? Vida baseada em carbono, respira oxigênio,
né? A gente está falando de coisas que a gente conhece. Daí ali eu trouxe protetor solar, por quê? Porque muitos deles ali, não tá aparecendo, tá bem pequenininho, mas ali tem a proteção, né? Diz, protege contra raio UVA, UVD. Quando eu olhei pela primeira vez o protetor, eu olhei UVA, eu achei, é feito de uva isso aqui, que estranho. Mas não é. Depois que eu fui entender, né, que é ultravioleta A, B e C, tá? São esses tipos de proteção contra esses raios, tá? Essa radiação. E daí essa é a questão da camada de ozônio, né, pessoal? Muito por causa de, antigamente, né, se usava muito os CFCs, né, que são os clorofluorcarbonos. São os gases emitidos por exemplo, aqueles desodorantes, aqueles gases de resfriamento, de ar-condicionado, de refrigeração, que eram muito usados. Esses gases, eles acabavam reagindo com o ozônio. Imaginem, o ozônio está lá de boa, a fórmula do ozônio, né? Fórmula química é O3, então são 3 moléculas de oxigênio ligadas, e esses raios acabavam mexendo ali naquela reação, desligavam um daqueles átomos, ficavam 2 átomos de oxigênio, e acabava formando um buraco, né? Esse buraco fazia com que toda essa radiação ultravioleta, ela passasse e chegasse na Terra. Então isso é um grande problema, né? Porque ela é muito nociva para a vida, para as formas de vida. Então houveram muitos acordos, né? Muitas discussões por conta desse chamado de buraco na camada de ozônio, né? Que deu uma reduzida, né? Porque baixou esse consumo de gases, mas agora já mostra que já vem aumentando de novo, tá? Isso aqui é uma imagem, né, que mostra ali o planeta em alguns anos, né? Em vários anos ali, mostrando essa questão da camada de ozônio, né? Sendo agredida, né, por esses raios. Isso aqui principalmente em cima da Antártida, tá? Enfim, por questões de circulação também, né, de atmosfera, esses gases acabam se concentrando ali. Tem aqueles negócios, aqueles discos vermelhos. É temperatura, né, calor. Ah. Não assisti filme não, Arthur? Olha só, pessoal. Então, tem essa grande questão, né, do efeito estufa. Eu acho que vocês até ouviram falar isso em algum momento, né? A gente estudou do efeito estufa no 5º ano, senhor. Uhum. Então vocês já sabem o que é, né? Sim. O Sol ali está emitindo a sua radiação, né? Em diversos comprimentos de onda diferentes. Uma parte dessa radiação ali pega no solo, né? Na superfície, aquece a superfície. Uma parte é refletida diretamente, uma parte aquece a superfície, que transforma e reflete esse calor para a atmosfera. Uma parte volta, né? Para o universo, para o espaço. Mas uma parte ela fica presa na atmosfera, graças aos gases, né? Essa camada de gases, alguns desses gases, né? Tipo metano, vapor d'água, tá? Principalmente o vapor d'água, tá? Ele é um gás estufa bem potente. Então, esse calor que não escapa de volta para o universo, ele mantém a temperatura da Terra em mais ou menos uns 15 graus por aí, né? Só que qual é o problema? Né? Isso aí é muito importante, né? O efeito estufa ele é completamente natural, né, gente? Sem ele, a temperatura da Terra ia estar mais uma temperatura negativa, né? Menos, sei lá, 15 graus, por exemplo. É ele que mantém a temperatura média da Terra positiva, tá? Que nem eu mandei lá na folhinha para vocês. Só que o que acontece? Conforme a gente vai utilizando, né, essas atividades humanas, a gente vai intensificando esse efeito estufa. A gente está emitindo, né? A gente, eu digo, humanidade, né? Sociedade, emitindo gases estufa, principalmente o CO2, né? O dióxido de carbono, emitindo para a atmosfera, né? Com a queima dos combustíveis fósseis, né? Do petróleo, o diesel, a gasolina, tá? Estão emitindo esses gases que aumentam a concentração e aquecem ainda mais o planeta, né?
a indústria, né? As atividades industriais também estão emitindo bastante gases, queimadas, tá? Também ali estão emitindo muito desses gases. E essa questão que é mais curiosa, né? Que é a pecuária, pessoal, a produção de gado, tá? Produção bovina, que aumenta também essa concentração de metano por conta da digestão das vacas, né? Digestão bovina. Todo o vulcão ali, ó, ali atrás. Hã? A lava cobriu todo o vulcão. É. Todo, não existe nenhuma pedra sem pedra. Só lava cobrindo. Essa questão é muito sistemática, né? Porque hoje, no Brasil, por exemplo, a gente tem mais cabeças de gado e de frango do que gente, né? A população bovina é maior que a população humana, né, no Brasil hoje. E isso tem a ver com o comércio, né, com o consumo, com a exportação, enfim, de carne, de gado, de frango, tá? E isso é uma grande questão, porque também isso faz uma pressão nos ecossistemas, né? E para desmatar, para queimar e para introduzir gado, né? Cabeças de gado e, bom, essa digestão, né? O, o peido das vacas também contribui um pouco para a intensificação desse efeito estufa. Hã? Os peidos dos porcos também. Também, né? Pede demais, pede demais. Que é metano, né, pessoal? É um gás estufa. Bem potente, aliás. É um dos gases estufa mais representativos, tá? Que ajudam a aquecer As queimadas naturais. as queimadas também. Sim, elas contribuem muito. Uma porque estão tirando a capacidade de transformar esse dióxido de novo em oxigênio, né? Que é o... Como é que é o nome? Esqueci o nome agora. O processo que as plantas fazem, que é... Esqueci agora o nome. Adubo. Não, fotossíntese. Uma porque está retirando a possibilidade das plantas fazerem a fotossíntese desses gases. E outra porque está queimando, né? Está emitindo o carbono para a atmosfera, né? Que as árvores são carbono, né? A gente também é basicamente carbono, né? Por isso que a gente diz que as formas de vida na Terra são carbono, né? Certo? Então esse é um problema, um impacto ambiental bem sério, tá? Bem representativo por conta de uma indústria, né? De uma cultura de consumo, de desmatamento, de consumo de carne, etc, tá? Então causa impactos bem grandes aí para nossa atmosfera. Que é isso, é um sistema, né? A atmosfera são os gases, mas também ela impacta na água, ela tem diversos impactos, né? Tipo, uma indústria, ela não emite só gases, né, para a atmosfera, mas ela também acaba muitas vezes poluindo rios. Essa poluição dos rios vai para os oceanos também, vai impactar todo o sistema marinho, tá? O solo também, que é um outro sistema. Então, são muitas questões, né, que estão ligadas com as atividades humanas, né, com as atividades econômicas. Alguma dúvida, assim? Falei demais agora? Todo mundo parou de falar? Tudo certo, senhor. Pode continuar. Não tem que continuar, que acabou, cara. O senhor fala e todo mundo fecha a boca. É tipo uma fala de cinema. Fala. O senhor é God. Até acabar. O senhor é God. Que pode? Deus. Não Tá só. Deus. Não. Então, era isso, gente, por hoje. Tem alguma questão, alguma dúvida, alguma colocação? Agora é o Ô, momento. senhor, uma pergunta pro recesso, senhor. Tu vai mandar tema? Hã? No recesso tu vai mandar tema? Sim, é Eu já aquele mandei, que né? Foi Uma dúvida. Tu não me respondeu na aula passada se existe o universo. Os Como assim? universo. existe outro Tu não me respondeu na aula passada se existe os universos, a dimensão. Tchau, senhor. Dimensões Tchau. Tchau, senhor. Tchau, senhor. Tchau. Bom,
Tenha uma boa férias. Tchau, Existem as dimensões, sim ou não? Tchau, Sor. Tchau, tchau. Só deixa eu Tchau. falar com os outros. Tá. Primeiro, né, que dimensão depende do que a gente considera dimensão, né? Isso é muito do campo da física, né? Tipo, por exemplo, dimensões espaciais, por exemplo. Se a gente considerasse uma dimensão espacial. Tipo, deixa eu pegar aqui alguma coisa. Tchau, tchau. Por exemplo, essa caixa aqui de. Eu vou até. Tchau, Bruno. Tchau. Tipo, essa caixa. Dimensão, cor. Eu digo assim, ó, tipo, aqui são 4 dimensões. Eu cortei um papel. Agora, eu vou furar os papéis. Eu furei todas as dimensões. Tipo, existe uma terra em cada dimensão, um tipo de planeta em cada dimensão. Se eu furar uma dimensão, eu furo todas. É isso que eu queria saber, se existem as dimensões. Isso é muito do campo da física, né? Tipo, eu tô pensando dimensão como se fosse, por exemplo, essa caixa aqui. Olha só. Porque ela tem o quê? Ela tem altura, ela tem largura e ela tem profundidade, né? Ela tem 3 dimensões, no caso. Se a gente pensar, né, nas leis da física se aplicando aqui nesse onde a gente está, né, que é a Terra. Muitas vezes as pessoas pensam numa, tipo, quarta dimensão como se fosse o tempo, né? O tempo que tá aí, né? O tempo tá ocorrendo e tal. Isso seria uma possibilidade. Sim. É que eu já vi 3 filmes que falavam sobre as dimensões. Uhum. E eu queria muito saber se existem as dimensões. Aí é que tá, pode existir, né? Mas não tem uma resposta exata ainda. É isso, não tem como afirmar, né? Mas, por exemplo, o universo, o debate de universo, ele é bem restrito porque a gente não sabe exatamente, a gente só consegue observar uma parte do universo, do nosso universo, né? Que dirá outros universos, né? E outras possibilidades de universo. Era isso que eu queria saber, se tem uma resposta exata, se existem as dimensões ou não. Daí tu vai ter que ver mais no campo da física. Eu acho que tu aí tá uma boa candidata a ser uma pesquisadora no futuro. Acontecendo, tá sorte, eu ligando pra É? Gostaria de ser advogada. Advogado? Advogado pode ser também. Obrigada, Mas, com toda essa curiosidade. Mas eu não saberia te responder isso no momento, assim. Muito se fala, né? E daí a gente tem que separar também o que é realidade, o que é estudo, do que também é ficção, né? Muitas vezes os filmes, eles têm uma propriedade, né, para falar, eles consultam físicos e pessoas que entendem da área, mas muitas vezes ali é meio bobagem, assim, então depende muito dessa É que tem produção. muitos filmes que falam sobre as dimensões. Eu já vi 3, que eu me lembro. Sim. Eu vi Flash, por exemplo. Flash fala da frequência e sei lá, O Homem-Aranha no Aranha Verso. Eles falam da frequência de vibração A Morte da Parabéns 2 é outro. Eles poderiam se Ciências sobrepor. Externas é outro. Os 3 falam sobre dimensões. Isso. Tu não é professor de geografia, não? É difícil um pouco também. Não, é tipo... Peraí, só. Obrigada, Sor. Só queria saber isso. Ah, tá. Então era isso por hoje, gente. Nessa escola de geografia, sobre o espaço. Porque a gente tá falando de energia, né? Na minha escola é ciências que faz uma dele. E por que tem um jogador de Free Fire aí? Onde? Eu lá. Ah. Eu no Black Reaper. Tchau, Tchau, Sor. tchau. Tchau, até mais. É que eu tô com 2 telas aqui, eu não sei pra onde olhar agora. Esqueci de parar. Professor. Fiquei sozinho de novo.
Tá gravando ainda.